Olá, estudantes do Paraná! Hoje começaremos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e vamos à 24ª aula de ensino religioso. Antes de vocês começarem a prestar atenção na aula, não deixe de registrar a vossa presença no Google Classroom, a sua frequência, né? E quem tem atividade impressa, entrega no dia da merenda escolar, bom? Então hoje nós vamos trabalhar sobre mitologias, tá? Nesta aula, veremos o que são mitologias, como surgiram, quais as concepções religiosas que elas nos trazem. Estudaremos também, num primeiro momento, as mitologias indígenas e africanas. Mitologia e cosmovisão 1. Matriz indígena e matriz africana. Tá? O objetivo desta aula: demonstrar quais são os deuses da mitologia indígena e africana, como surgiram, qual a importância deles para o seu povo e a sua cultura. Mitos. Primeiramente, antes de nós entendermos o que seriam mitologias, ou deuses da mitologia, temos que entender o que são mitos dentro de cada cultura. Todas as sociedades possuem um conjunto de ideias e reflexões próprias sobre os mitos do mundo, sobre como foram criados os seres, elementos, os humanos, os animais, as plantas, os rios, as paisagens, os astros, o céu e a terra. Os mitos são histórias narradas. Os mitos são histórias sobre um passado bem distante, que ao mesmo tempo dão sentido à vida no presente. São histórias contadas e recontadas pelos mais velhos aos mais novos, ou seja, os conhecimentos eram transmitidos oralmente de uma geração a outra. Como nessa figura, nós temos um senhor de uma tribo indígena explicando para o seu povo ao redor da fogueira como que as histórias dos seus antepassados, das mitologias de sua cultura. Os mitos se relacionam com a vida social, os rituais, a história e o modo de viver e pensar de cada sociedade. Por isso, expressam maneiras diferentes de ver a vida, a morte, o mundo, os seres, o tempo e o espaço. O mito para os povos indígenas. Os povos indígenas, assim como outras sociedades, também transmitem seus conhecimentos e os expressam por meio de mitos, por serem populações que, até pouco tempo, não registravam seus saberes na forma de textos escritos. O principal jeito de transmitir conhecimento era por meio da fala. Então, as primeiras formas da mitologia, elas começaram através da transmissão oral. Só depois que passaram a ser passadas pelo livro escrito. Em cada grupo indígena, há pessoas que se destacam na arte de contar os mitos. São geralmente pessoas mais velhas, que possuem um grande conhecimento das tradições culturais de seu povo. É bastante comum que xamãs, pajés ou mestres e cantores sejam esses sábios narradores. São essas pessoas que têm a prática de poder transmitir esses conhecimentos, essas histórias. Então vamos agora às atividades. O que são mitos? Letra A. Conjunto de lendas e histórias fantasiosas criadas pelo homem? Letra B. Xamãs, magias da sociedade antiga? Letra C. Histórias sobre um passado bem distante, recontadas às sociedades pelos mais velhos e transmitidas primeiro oralmente? Ou letra D, todas as alternativas? Vou deixar o tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, copiaram certinho lá, registraram as perguntas e respostas? Vamos lá. O que são mitos? Conjunto de lendas e histórias fantasiosas criadas pelo homem? Letra B. Xamãs, magias da sociedade antiga? Letra C. Histórias sobre um passado bem distante, recontadas às sociedades pelos mais velhos e transmitidas primeiro oralmente? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam? É a letra C, histórias sobre um passado bem distante, recontadas às sociedades pelos mais velhos e transmitidas primeiro oralmente. Como eu tinha falado, né? Os mais velhos tinham essa prática de transmitir oralmente para os seus descendentes, né? As histórias sobre os mitos, né? Conjunto de lendas, letra A, e histórias fantasiosas criadas pelo homem não são fantasiosas, elas têm um certo significado. Tá? Xamãs e magias da cidade antiga são práticas também, porém não são histórias relacionadas aos mitos. Então, nem todas as alternativas, né, seria a correta. Então, a alternativa correta seria a letra C. Tá? Continuando. Deuses da mitologia indígena. Então, vamos começar primeiramente com a mitologia dos deuses do povo Guarani. É um dos povos dos indígenas, né? Não são todos que tinham esta mesma, né, crença. Tupã, chamado de o espírito do trovão. Tupã é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como o mundo animal e vegetal. Além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Então ele seria o principal deus, né, do panteão dos Tupi-Guaranis, né, o deus do trovão, o deus que cria o universo. Tá? Jaci é a deusa lua e guardiã da morte, protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saúde no coração dos guerreiros e caçadores. Apressados a voltar para as suas esposas, filhas de Tupã, Jaci é irmã e esposa de Guaraci, o deus Sol. Então ela representava para esse povo indígena a deusa Lua, que protegia, né, as mulheres e os maridos dessas mulheres na caça, durante o período da noite. Né? E Guaraci seria o filho de Tupã também, o deus Sol. Auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos, irmão e marido de Jaci, a deusa Lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Da passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Então é aquela transição, né, entre o marido que sai para trabalhar e ir à caça, né, e a esposa que fica em casa. Então essa troca do dia para a noite seria para os indígenas o encontro entre o Sol e a Lua, o encontro entre Jaci e Guaraci. Tá? Seuci, protetora das lavouras e das moradias indígenas. Seuci foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, por ter dado à luz de maneira milagrosa a seu filho Jurupari. Os espíritos guias e guardiães que nasceu do fruto do curu, Puramã, árvore que representa o bem e o mal na mitologia tupi. Aqui você tem um certo tipo de secretismo religioso. Eu já vou explicar o que seria basicamente essa situação. Tá? Ayangá, inimigo de Tupã. Ayangá é o deus das regiões infernais, um espírito andarilho que pode tornar a forma de vários animais da selva. Apesar de ser considerado o protetor dos animais e dos caçadores, é associado ao mal. Se aparecer para alguém, é sinal de desgraça e mau agouro. Né? Então, o Ayangá, na história da mitologia indígena, ele é comparado como se fosse o inimigo do deus maior, que seria Tupã. Né? Então, se nós pensarmos numa comparação entre outras religiões, ele pode estar associado, né, numa questão de secretismo, ao diabo ou ao demônio. Mas, porém, não é desta forma como é o pensamento dos indígenas, é um pouco diferente. Né? O mal, ele tem também pontos positivos. Tá? Sumé. Sumé é responsável por manter as leis e as regras.
Sumé trouxe conhecimento como o cozimento da mandioca e suas aplicações em virtude da desobediência dos indígenas. Sumé um dia partiu e saiu caminhando sobre o Oceano Atlântico, prometendo voltar para disciplinar os indígenas. Estudiosos e historiadores comparam essa divindade a um apóstolo de Cristo em terras brasileiras, que seria Tomé, que teria vindo em navegação com os povos fenícios, muito antes dos portugueses. Então, Sumé é comparado, ao apóstolo de Jesus, pelo fato de ele criticar alguns costumes ou tradições indígenas da época, e por ser uma pessoa que ensinou, de fato, até mesmo os indígenas a prática da agricultura. Vamos então agora aos conhecimentos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Tupã, chamado de Espírito do Trovão, é o criador do mundo para a sociedade indígena? Segunda alternativa. Jaci e Guaraci são deuses filhos de Tupã, para que o povo Guarani representa a lua e o sol? Terceira alternativa. Anhangá, inimigo de Tupã, ele é o deus das regiões infernais e quer destruir tudo o que existe por representar o mal? Ou a última alternativa. Sumé, deus responsável por manter as leis e as regras para os indígenas, considerado por alguns estudiosos como sendo Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões ali certinho no caderno, copiaram, responderam, verdadeiro e falso. Vamos ver qual que seria a resposta. Qual seria a resposta correta dessas alternativas aqui? Seria 3 verdadeiras e uma falsa. Vamos ver, então. Marque V para verdadeiro e F para falso. Tupã, chamado de Espírito do Trovão, é o criador do mundo para as cidades indígenas? Verdadeiro, como eu tinha falado, o Deus que cria, né, todas as coisas. Xaci e Guaraci são os deuses filhos de Tupã, que para o povo Guarani representa a lua e o sol? Verdadeiro. Eles foram aquele encontro entre o sol e a lua, como eu falei, né? Representa esta união entre esses dois deuses. Ayangá, inimigo de Tupã, ele é o deus das regiões infernais, quer destruir tudo o que existe por representar o mal. Falso, ele pode ser o deus das regiões infernais, porém, ele não destrói a natureza, né? Ele protege os animais e protege a natureza, tá? Então, essa aqui seria a falsa. Sumé, deus responsável por manter as leis e as regras para os indígenas, considerado por muitos estudiosos como sendo Tomé um dos apóstolos de Jesus. Verdadeiro, ele foi o deus que criou ali na mitologia indígena, né, as leis e as regras para a convivência dos indígenas, tá bom? Vamos agora a outro povo relacionado, né, à matriz africana, que seria o povo Iorubá. A mitologia dos Iorubás engloba toda a visão de mundo e as religiões dos Iorubás, tanto na África, principalmente na Nigéria, e na República de Benin, quanto no Novo Mundo, onde influenciou várias religiões, tais como a Santeria em Cuba e o Candomblé e a Umbanda no Brasil. Tá? Divindades da mitologia Iorubá. Tá? Aqui nós temos uma figura das principais divindades, né, da mitologia Iorubá. Sincretismo religioso, como eu falei para você. O que seria isso? É a reunião e a junção de diferentes doutrinas religiosas que se misturam, tendo em sua prática algumas semelhanças e diferenças. No Brasil, houve sincretismo religioso com as religiões africanas, trazidas pelos escravizados. Estes tiveram que esconder, ocultar seus deuses e divindades atrás de divindades semelhantes aqui cultuados, que no caso, né, na época, eram os santos católicos, religião oficial do Brasil, na época da colonização. Não se podia ter outra prática religiosa que não fosse o catolicismo. Então, o povo que era escravizado tinha que esconder seus deuses atrás dos santos católicos para poder ter a prática de uma maneira escondida. Aí, essa tradição se preservou por trás de outra tradição. Isso é o chamado sincretismo religioso. Tá? Olorum, na mitologia iorubá, é o Deus Supremo. Olorum, chamado também de Olodumare, ele criou o mundo, todas as águas e terras e todos os filhos das águas. Criou as plantas e animais de todas as cores e tamanhos. Só não criou o homem, só ordenou sua criação. Há outro Deus chamado Oxalá. Então aqui é a diferença, né? Esse Deus não cria o homem, ele cria todas as coisas da natureza, mas com exceção o ser humano, né? Que seria Oxalá, o Deus criador do homem, junto com a deusa Nanã, né? No sincretismo religioso, Oxalá é comparado a Jesus Cristo. Tá? Oxalá, além de criar o homem, criou o mundo material. Então, ele é aquele Deus que está mais presente, né, dentro do contexto humano aí. Tá? Exu, orixá guardião dos templos, casas, cidades, das encruzilhadas e das pessoas, mensageiro divino dos oráculos, o que comunica aos deuses, faz a ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos orixás. É o orixá da comunicação, né? É um dos mais conhecidos, é o que liga o homem com os deuses, né? É o que faz a comunicação, o diálogo entre o ser humano e as divindades. Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, no sincretismo religioso católico, é comparado a São Jorge, que combate o dragão. Da mesma forma, também representa Santo Antônio. É o orixá que abre caminhos para a vida, né? É o orixá guerreiro, aquele que vai combater os obstáculos da vida. Tá?
Oxóssi, orixá da caça e da fartura, protetor das matas e dos animais, no sincretismo religioso católico, é comparado a São Sebastião, que ressurge à vida, é o responsável pelo meio ambiente e o ecossistema. Todos esses deuses, eles representam alguma força da natureza, né? Tanto dos indígenas quanto dos africanos. Há uma questão de proteção ao meio ambiente, né? Uma questão ecológica, isso está muito representado. Vamos então agora ao quiz. Com relação à mitologia iorubá, é correto afirmar: letra A, Olorum, também chamado de Olodumaré, criou o mundo, os animais, as plantas e o ser humano? Letra B, Ogum, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, representa o mal para o povo iorubá? Letra C, Oxóssi é o orixá da caça e da fartura, por isso protege os caçadores, tendo como pedido de oferenda o sacrifício de animais? Ou letra D, Oxalá, orixá criador do homem, junto com a orixá Naná? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno certinho, fizeram a correção? Vamos lá, então, à questão aqui. Com relação à mitologia iorubá, é correto afirmar, letra A, Olorum, também chamado de Olodumare, criou o mundo, os animais, as plantas e o ser humano? Letra B, Ogum, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, representa o mal para o povo iorubá? Letra C, Oxóssi é orixá da caça, da fartura, por isso protege os caçadores, tendo como pedido de oferenda o sacrifício de animais? Ou letra D, Oxalá, orixá criador do homem, junto com a orixá Ananá? Qual que vocês realmente responderam, pessoal? É a letra D, Oxalá, orixá criador do homem, junto com a orixá Ananá. Porque todas essas outras estão erradas. A letra A, o Olorum, ele cria todas as coisas, porém ele não cria o ser humano. Tá? Ogum, ele é orixá do ferro, da tecnologia, da guerra, mas ele não representa o mal para o povo iorubá. Tá? Oxóssi é orixá da caça, da fartura. Ele protege os caçadores, mas ele não aceita, digamos, oferenda por meio de animais. O animal ele é sagrado, né, para esse povo também. Tá? Vamos à continuação dos outros orixás. Agora, os orixás femininos. Né? Temos os orixás masculinos e os orixás femininos. Yansan, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades. No sincretismo religioso católico, é comparada a Santa Bárbara, né? Que as pessoas, geralmente, quando chove, dá muito temporal, as pessoas pedem proteção, né? A Santa Bárbara que afaste o temporal, afaste a chuva, o trovão, né? Então, peça também a Yansan, como a orixá da tempestade, dos relâmpagos. Tá? Iemanjá, uma das mais conhecidas dos orixás femininos, é orixá dos lagos, mares e fertilidades, mãe de todos os orixás, protetora dos navegantes e dos pescadores. No sincretismo religioso católico, é comparado a Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Ou até mesmo Nossa Senhora Aparecida. Aqui é uma das imagens que ela, né, tem como representação bastante popular no Brasil. Porém, ela tem outras imagens, uma imagem mais morena também. Né? Aqui também é Iemanjá, a deusa das águas, águas salgadas, protetora dos pescadores aí. Tá? As pessoas fazem oferendas no mar para esse orixá. Nanã, que seria, junto com o deus Oxalá lá, o orixá Oxalá, que fazia a criação do mundo, né? É o orixá feminino das águas profundas, dos pântanos e da morte. Considerada a mais velha dos orixás, ajudou o orixá Oxalá a criar o ser humano no barro. No sincretismo religioso católico, é comparada a Santa Ana, a avó de Jesus. Né? Então, ela é a orixá das profundezas, né? Dos pântanos, onde há muito barro, porque se acreditava-se, né, entre o povo iorubá, que o homem foi modelado a partir, né, da base do barro também. Quiz. Com relação aos orixás femininos dos povos iorubás africanos, é correto afirmar. Letra A. Yansan, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades. No sincretismo religioso católico, é comparada a Santa Bárbara? Letra B. Iemanjá, orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade. É a mãe de todos os orixás e protetora dos navegantes? Letra C. Naná, orixá feminino das águas profundas, dos pântanos e da morte. É considerada a mais velha dos orixás? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá certinho no caderno, copiaram certinho? Qual seria a resposta? Com relação aos orixás femininos dos povos iorubás africanos, é correto afirmar: letra A, Yansan, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades, no sincretismo religioso católico, é comparado a Santa Bárbara? Letra B, Iemanjá, orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade, é a mãe de todos os orixás e protetora dos navegantes? Letra C, Nanã, orixá feminino das águas profundas, dos pântanos e da morte, é considerada a mais velha dos orixás? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam, pessoal? É a letra D, né? Tanto a Yansan como sendo a orixá da tempestade e do relâmpago, comparada a Santa Bárbara. A Iemanjá, orixá dos lagos, né? Da fertilidade e protetora dos navegantes. E a Naná, a orixá feminina das profundezas, dos pântanos, a considerada a mais velha dos orixás. Então, todas essas alternativas aqui estão corretas, então seria a letra D a resposta. Tá? Nesta aula, aprendemos o que são mitos. Qual a importância dessas histórias para a cultura indígena e africana, bem como quais são as principais divindades desses dois povos. Então, nós vimos aqui, né, que tanto da mitologia indígena quanto da mitologia africana, você tem uma certa semelhança, porque são deuses ou orixás, né, ou mitos, que estão relacionados às forças naturais, ao relâmpago, às florestas, aos lagos, aos rios, tá? Às pessoas. Então, tudo isso está relacionado ao que é mais sagrado para esses povos. Então, eles tinham referência à personificação, né? Você transformar essas forças da natureza, essas figuras, né, dos rios, das tempestades, em características humanas, tá? Porque achavam que tinham esse conhecimento de que havia uma divindade por trás de todas essas forças naturais. E isso se percorreu ao longo da história, né? Então, foi trazida essas tradições e continua sendo, né, trazida por muitos e muitos anos, né? E continua sendo preservada por esses povos e por os descendentes desses povos também. Tá bom? Eu agradeço a todos que assistiram essa aula. Desejo a todos um bom retorno. Até mais.